Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso segundo estudo da obra O que é o Espiritismo. Então, estamos bem no início mesmo, né? Hoje vamos aqui estudar a contracapa dessa obra, mas queremos pedir a você aí, se ainda não se inscreveu em nossos canais, que, por favor, nos apoie se inscrevendo, curtindo, comentando, divulgando, compartilhando, enfim, os nossos estudos, os nossos conteúdos, tá bom? Aqui nós são 4 canais, por assim dizer: o canal Estudar Kardec, Kardec Tube, Espiritismo em Kardec, e o José Paniagua também tem lá o seu canal no YouTube, com o nome mesmo dele, José Paniagua, tá bom, pessoal? Tem aqui ao meu lado o José e o Michel, lembrando que o Eric, por enquanto, ele ficará ausente, mas logo ele retornará e possivelmente vamos retornar também o estudo para o canal Espiritismo em Kardec, tá? Michel, José, boa noite, meus amigos. Boa noite, Lauro. Boa noite, José. Boa noite a todos. Chove, faz frio no Rio Grande do Sul, 3 graus, mas estamos aqui para estudar essa obra nova que nós iniciamos na quarta-feira passada. Aqueles que não acompanharam podem assistir, que ficou gravado o estudo de número 1, onde a gente apresentou, fez toda uma apresentação da obra, a gente tratou de várias questões aí, tanto históricas quanto da própria estrutura da obra, né? Então, hoje a gente inicia propriamente a obra, começando pela contracapa, já que é muito curioso, as obras de Kardec, elas têm material para estudo até mesmo na contracapa, né? Aqueles resumos que Kardec coloca ali apresentando a obra, já serve também para a gente discutir, aprender com ele, né? Então, que a gente tem um ótimo estudo, é de extrema importância que todos curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais, que nos sigam nas demais redes, aqueles canais que as pessoas puderem, quiserem se tornar membros também. Por exemplo, o Kardec Tube em breve terá um conteúdo exclusivo só para membros. A pessoa vai estar ajudando a página também de alguma maneira. Então, que a gente tenha um ótimo estudo, participem, questionem, tragam opiniões. Uma boa noite a todos, boa noite, Michel, boa noite, Lauro. Como o Lauro comentou já, o Eric está afastado temporariamente, né? Mas esperamos que em breve ele retorne aí aos nossos estudos. Bom, boa noite a todos, é muito bom estar de volta, né? Como o Michel lembrou, quem não assistiu o estudo da semana passada, é bem importante que assista, né? Nós fizemos uma boa introdução à obra, estrutura geral da obra. O Michel trouxe uma apresentação muito boa com a comparação entre as diversas edições, né? Como é que foi a progressão, o avanço da obra. A gente viu como é que Kardec trabalhava nesse sentido do avanço progressivo das obras, né? Então, isso é bem importante. Ele realmente se dedicava, via o que podia melhorar. Depois ele voltou atrás, a gente viu, né? Tinha uma edição, depois ele modificou, depois ele tornou parecida com a primeira, que a gente supõe assim que ele tenha achado que a primeira versão era mais adequada. Então, tudo isso a gente conhece nessa introdução que nós fizemos à obra no primeiro estudo, né? Hoje a gente vai continuar o estudo iniciando aí com a contracapa, ou a página de rosto da obra, né? Então, a nossa ideia é fazer um estudo completo, né? Se existe um estudo completo, se o objetivo é fazer o estudo completo, a gente precisa ler cada detalhe da obra, né? Geralmente as pessoas têm uma certa pressa. Aqueles que têm o hábito de leitura, alguns vão direto para o conteúdo interno, vamos dizer, o corpo do texto, né? Aqueles outros apêndices, acessórios, entre aspas, por vezes as pessoas passam por cima, ignoram e acabam não lendo. Porém,
eles são importantes, né? Seja em literatura, ficção, ou em obras de ciência e de filosofia, são importantes porque o autor, às vezes, deixa algumas informações valiosas ali. Faz parte da obra, né? Então, nós vamos estudar de forma bastante completa. Contamos sempre com o comentário, as perguntas de todos. Certo? Então, vamos lá. Um excelente estudo a todos nós. É isso aí. Michel, você quer iniciar fazendo uma introdução? Já quer que traça aqui o Pode colocar o compartilhamento? texto. Pode colocar o texto. Então, antes do preâmbulo, a gente tem. Vai descendo, vai aparecer a contracapa. Pode ir para baixo, pode descer, olha, depois do índice. Não, eu já fui direto pro. Eu acho que quando clica na obra, ele aparece a contracapa. Mas quando clica ali na esquerda no preâmbulo, ele já não aparece mais. Ah, tá. Só voltar lá, isso, Eu acho que volta tem que no. voltar. Só dá um Clica no voltar. nome do Kardecpedia lá que ele volta pro início. Isso, aí, Aí então, clica clica na aí. obra, acho que ele vai aparecer. Isso, daí desce direto. Para Isso, desce. desce direto. Aí, ó. Foi. E agora apareceu. Então, vamos ler, então. O que é o Espiritismo? Introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos Espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e a resposta às principais objeções por Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Então, essa contracapa, que a gente já deu uma comentada, a gente mostrou as 3 versões que essa obra teve, né? A gente está estudando, evidentemente, a última, que é a mais atual. Kardec foi atualizando elas. Aliás, esse é um processo que a gente comentou semana passada, que a pessoa que tem um conhecimento um pouquinho básico de Kardec sabe que ele fazia isso com todas as suas obras, né? Kardec, ele reeditava, modificava, tirava, colocava coisas, né? Às vezes as pessoas criam polêmicas de algo que Kardec sempre teve. E aí ele coloca, então, o nome da obra, o que é o Espiritismo, e embaixo essa informação, é uma introdução ao conhecimento, deixando, então, muito claro que é uma obra que é para quem está iniciando o estudo, né? Então é uma introdução, por isso ele vai deixar muito claro em O Livro dos Médiuns que quem deseja iniciar os estudos do Espiritismo, que comece por essa obra, né? E ele fez 3 obras, né, introdutórias. Nós, por isso mesmo, estamos estudando aqui essas 3 obras. Então, a gente estudou o Espiritismo em sua mais simples expressão, é uma dessas obras. A gente estudou o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, é outra dessas 3 obras. E agora a terceira, que são obras introdutórias, né? O que é o Espiritismo? Que das 3 introdutórias, esta é a maior, né? Lembrando que 2 detalhes. Então, ao falar introdução ao conhecimento, ele já está deixando claro, né? Que é uma introdução. A pessoa, quando você conhecer alguém que queira começar o Espiritismo, o ideal que você, seguindo Kardec, indica para a pessoa essa obra e as outras 2 demais, né? Lembrando alguns detalhes aqui para quem está nos ouvindo, que de repente está acompanhando pelo livro físico, porque a gente estuda aqui pelo Kardecpedia, né? Inclusive o Kardecpedia tem correções muitas vezes correções até de tradução, né? Mas se a pessoa acompanha pelo livro, tem uma edição da editora ID que contém as 3 obras. Embora na capa esteja o que é o Espiritismo, o nome, dentro dela, se você abrir, vai ter as 3 obras que a gente citou.
Vai ter o que é o Espiritismo, mas vai ter também o Espiritismo em sua mais simples expressão e o resumo da lei dos fenômenos espíritos. Então a IDE lançou uma obra juntando as 3 introdutórias, o que é maravilhoso. O problema da IDE é ela não ter colocado os 3 nomes na capa, né? Tem gente que não sabe que dentro desse livro tem 3 obras, porque ela colocou só o que é o Espiritismo na capa. Então quem tiver essa edição da IDE aí vai poder perceber isso ao abrir a obra. Outro detalhe, se alguém tiver a edição da FEB, vai perceber que a FEB, ela colocou a biografia do Soucy, uma biografia de Kardec, né? No início da obra. Então, essa biografia não está na obra, tá? Foi a FEB que colocou lá a biografia feita por Henri Soucy, tá? Que é uma das piores biografias que tem, é uma das biografias que contém mais erros sobre Kardec, e às vezes muitas pessoas não sabem que essa biografia que está na edição da FEB não faz parte da obra. Ela está ali dentro da obra, mas muitas pessoas não percebem que não faz parte da obra, né? É FEB sendo FEB, né? Mas então só esse detalhe. Então ele deixa claro que é uma introdução ao conhecimento e diz qual conhecimento, né? É uma obra específica sobre o mundo invisível, né? Que é justamente o que o Espiritismo aí estuda, né? Esse dos espíritos e a sua relação conosco. Só que um ponto muito curioso é que esse conhecimento vai se dar pelas manifestações dos espíritos. Essa informação que ele coloca aqui é muito importante, porque os conhecimentos que o Espiritismo traz, já que muitas doutrinas, muitos escritores, muitas seitas, elas tratam do mundo invisível, seja antes de Kardec e pós-Kardec. Mas qual que vai ser a característica do Espiritismo nas obras de Kardec? É que esse conhecimento vem das manifestações, ela vem dos fatos, ela provém dos fenômenos. Então não é uma invenção da cabeça de alguém, ou de um grupo de pessoas, ou de um grupo de espíritos. Ela é o resultado da observação dos fenômenos espíritas, das manifestações dos espíritos. Por isso mesmo que o Espiritismo é uma ciência, porque ela tira o seu conhecimento das leis naturais, dos fenômenos naturais. E isso é muito importante, porque não se trata, então, de uma opinião pessoal, de um sistema filosófico, é uma ciência que observa a natureza e da própria observação desses fatos tira o seu conhecimento. Então é uma teoria especial a do Espiritismo, porque ela não é como as outras, que é fruto da cabeça de algum líder religioso, de alguém que se coloca como enviado de Deus, ou de alguém ou de algum espírito que chega e dita alguma obra para o médium. Não, essa obra ela é o conhecimento do mundo invisível que o Espiritismo oferece, e aqui nós vamos ter a introdução, é através do método científico, que é o quê? Justamente observar os próprios fenômenos, tirar o conhecimento deles para saber como é que as coisas funcionam. Né? Aí, o que contém, né, nessa introdução do conhecimento? Só descer um pouquinho, Laura, por favor. O que contém nessa introdução ao conhecimento? O resumo dos princípios da doutrina. A gente já viu um pouco do resumo da lei, lá na obra, o resumo da lei dos fenômenos espíritos. Aqui a gente vai ver o resumo dos principais pontos que o Espiritismo estuda e a resposta às principais objeções. O que são objeções? São tentativas de tentar explicar os fenômenos espíritas de uma maneira diferente. Então, são ideias contrárias ou diferentes do Espiritismo, tentando explicar o que o Espiritismo explica de uma maneira diferente. Kardec vai usar essa obra para dar uma resposta, para mostrar que o Espiritismo responde muito bem a todos aqueles que tentam contra-argumentar o Espiritismo. Então, isso é uma coisa muito importante num bom teórico, numa boa teoria. Ela dá conta também de responder a todas as objeções que são levantadas. E ele vai fazer isso nessa obra, nos diálogos, a gente vai ver. Então, vejam que a gente vai ter 2 grandes temas principais. A resposta às principais objeções, que vai se dar ali no capítulo 1
nos diálogos que ele vai fazer com o crítico, com o cético e com o padre. E aí, no capítulo 2 e 3, a gente vai ter aí um resumo dos princípios. Claro, como a gente bem sabe, isso tudo por Allan Kardec, né? Todo esse trabalho é dele, é graças a ele que essa obra existe e que as obras existem, né? É muito curioso porque as obras de Kardec não são psicografias, são obras de Kardec. Por isso, inclusive, que ele coloca o nome, como ele está colocando aqui, por Allan Kardec, ou seja, ele é o autor da obra. Claro que por ser autor da obra não significa que ele seja o criador das ideias, mas ele é o criador que fez a pesquisa, o estudo científico e extraiu disso uma teoria. Então, o conteúdo é dele nesse sentido, o mérito é dele nesse sentido. Embora, é claro, o resultado venha dos fenômenos espíritas, das comunicações com os espíritos. Então, esse é um ponto também muito importante. E, por fim, se puder baixar mais um pouquinho, ele coloca essa frase que é a grande frase da moral espírita, né? Que é fora da caridade não há salvação. Lembrando que esse texto que nós estamos lendo aqui é de 65, 1865. Essa frase ficou mais conhecida em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas, embora ela tenha aparecido antes do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas essa é a grande bandeira do Espiritismo do ponto de vista moral, querendo dizer que a grande base moral do Espiritismo é justamente a prática da caridade. E a salvação para o Espiritismo, em vez de ser um lugar físico após a morte, vai ser um estado da alma que o espírito adquire através da caridade, desenvolvendo as virtudes. Então, esse é um esboço geral do que Kardec apresenta nessa... Só na contracapa, vejam quanto ensinamento ele já nos dá, passo para você. Eu acho que o Michel, ele resumiu bem todos os elementos aí da contracapa da obra, né? Então, assim, a gente começa a pensar sobre essa contracapa, a gente começa, claro, pelo título, né? O título da obra é o que é o Espiritismo. Então, se a gente... isso é uma característica muito marcante em Kardec. A linguagem simples, né? Então, se você parar para pensar em todas as obras, Kardec, ele busca ser o mais claro e o mais direto possível. Então, na obra, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, é a obra em que está contida toda a doutrina espírita. As 4 partes, você tem as causas primeiras, depois você tem a parte da relação com os espíritos, depois tem a moral, depois tem a vida futura. Lá está contida toda a obra, todo o espiritismo. Como a obra surgiu dos espíritos, qual é o título que Kardec dá? O Livro dos Espíritos. Ele busca ser o mais simples possível, até nos títulos, né? Depois o livro sobre mediunidade, qual é o título que ele dá? O Livro dos Médiuns. Depois o livro sobre a origem das coisas, qual é o título que ele dá? A Gênese, a origem. Então, a gente nota que Kardec sempre buscava ser o mais simples possível. Aqui nessa obra ele faz a mesma coisa. O título da obra já nos leva a refletir sobre isso. O que é o Espiritismo? Diferente das outras, esse título é uma pergunta, né? Ora, se a pessoa quer saber o que é Espiritismo, ela deve ler esta obra. Nós vamos ver aqui no preâmbulo que o próprio Kardec vai recomendar isso. Então, isso fica de lição para todos nós espíritas. Esta obra precisa ser divulgada no movimento espírita. As pessoas precisam conhecer esta obra. Quando uma pessoa chega num centro espírita, é o iniciante que vai começar a ter o contato com os princípios, vai começar a ter o contato com a doutrina espírita, nós deveríamos dar esta obra para ela ler e não outra. Não deveríamos dar outras obras de outros autores. O próprio Kardec vai recomendar isso, né?
Então, o que é o Espiritismo? Se a pessoa quer saber o que é o Espiritismo, ela deve ler essa obra. Nós vamos ver que no preâmbulo ele vai responder a pergunta. Kardec não era de ficar fazendo rodeio, né? Ele era bem direto, bem claro. Então ele vai responder essa pergunta no preâmbulo. O Espiritismo é uma ciência de observação, a doutrina filosófica, como nós vamos ver. Então, quem quer conhecer o Espiritismo tem que começar por essa obra. Depois que eu conheci essa obra, para mim foi uma grande descoberta. Eu estudei, fiquei encantado pela obra e passei a recomendá-la para todo mundo. Eu falo sem sombra de dúvida. A pessoa pergunta para mim, eu recomendo essa obra. O que é o Espiritismo? É fantástico. Eu já dei essa obra de presente para muitas pessoas. Várias leram. E ela é muito boa como introdução. Eu tenho experiência com pessoas que nunca tinham lido uma linha de Espiritismo, leram a obra e gostaram. Agora, se a pessoa vai se tornar espírita ou não depois disso, isso é uma outra coisa. Mas leram, compreenderam, gostaram. Então, de fato, a gente observa na prática, vejam, Kardec escreveu essa obra 160 anos atrás. De fato, a gente vê que ela cumpre com o seu objetivo hoje, no século XXI, que é dar o conhecimento introdutório aos não iniciados sobre a doutrina espírita. Kardec escreveu a obra na França do século XIX, hoje no Brasil do século XXI, a gente faz isso, recomenda a pessoa ler e ela compreende. Então, a obra tem essa função de dar o conhecimento geral do espiritismo e ela cumpre com essa função, né, com esse objetivo. Que é o que o subtítulo aí diz, né? Não é bem o subtítulo, mas essa frase na contracapa, na página de rosto, né? Introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos. Como Michel ressaltou, é uma introdução. A pessoa vai ter uma breve noção do espiritismo. É comum na ciência, principalmente a partir do século XX, tá? Esse é um outro dado interessante. Que eu me lembre aqui, se alguém conhecer mais de ciência aí, poderia nos ajudar. Que eu me lembre, as obras de divulgação científica se tornaram mais comuns no século XX. Por exemplo, para quem gosta de ciência aí, tem livros do Stephen Hawking. Stephen Hawking, aquele cientista que teve uma doença que vai paralisando o corpo, ele andava de cadeira de roda, né? E ele ganhou o prêmio Nobel. O Stephen Hawking tem algumas obras de divulgação científica, que não é o trabalho acadêmico que o cara escreveu lá dentro da universidade, mas ele escreve um livro especificamente com este fim, de divulgar ideias da ciência, divulgar teorias, né? Eu tenho até uma aqui, deixa eu dar uma olhada. Depois eu acho e mostro. É do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, para quem conhece, é um livro de divulgação científica. Ele vai falar sobre a relatividade do Einstein, vai falar sobre a mecânica do Newton, sobre buraco negro, sobre várias coisas da física. E o próprio Einstein, olha que curioso, o próprio Einstein escreveu um livro de divulgação científica para divulgar a teoria da relatividade. Então, quando o cientista ou o filósofo faz isso, ele tem que adaptar a linguagem, é claro. É um livro para o grande público, né? De divulgação. Não é o livro em si, teórico, que está lá, toda a teoria. É de divulgação. Então, o que eu estava dizendo, eu acho que isso se tornou mais comum no século XIX, no século XX. Eu não me lembro do século XIX para trás de filósofos que têm, ou cientistas que tenham escrito obras de divulgação nesse sentido, né? Especificamente com esse objetivo. Pode ser que tenha Galileu, Newton. Eu não me lembro de obras deles de divulgação, eu lembro das obras teóricas mesmo. Então, tem mais esse elemento, né? Kardec já estava fazendo isso no século XX, no século XIX, desculpa. O que é bem interessante. Então, é uma introdução para a pessoa conhecer o mundo invisível, o mundo dos espíritos, o mundo incorpóreo, que é esse mundo que coabita o mundo material, né? O mundo visível. Ele está aqui presente. E como a gente conhece esse mundo invisível? Pelas manifestações dos espíritos, como o Michel já lembrou.
não é uma imaginação de Kardec, não é uma ficção, não é uma pura especulação da razão, como fazem os filósofos, e não é uma revelação religiosa, através de um livro sagrado. Isso precisa ficar muito claro. Não é ficção, não é filosofia, não é religião. É o quê? É uma ciência. Claro, depois vai ter consequências filosóficas. Mas é uma ciência que tem experimentação, tem observação, tem formulação de leis gerais, consequências filosóficas, etc, etc, etc. Como Kardec conseguiu fazer isso? Observando os fenômenos. Através dos médiuns, tendo contato com os espíritos, experimentando, investigando, etc. Buscando a explicação dos fenômenos, né? Que é o que constitui uma ciência. Então, é uma contracapa bem interessante. A gente consegue explorar essa contracapa de várias maneiras, né? E aí depois Kardec vai comentar logo abaixo, se puder descer um pouquinho, Laura, por gentileza. Ele vai falar contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e uma resposta às principais objeções. Kardec vai repetir essa afirmação ali no preâmbulo, né? Ele vai repetir. Esse é o duplo objetivo dessa obra. São esses dois objetivos que tem. É o resumo dos princípios e responder às principais objeções. Como o Michel já lembrou, todo grande pensador, todo grande filósofo, cientista, ele busca se adiantar às principais objeções. O que é se adiantar às objeções? Quando você formula uma teoria, você vai defender uma tese, você dá argumentos para sustentar aquela tese. Só que, além disso, você já pode fazer o seguinte: você já vai pensando nas possíveis críticas, nos possíveis ataques, possíveis fragilidades que aquela teoria tem, que pode ser explorada pelos críticos, pelos opositores, pelas pessoas que vão avaliar, criticar, julgar. Então, você já antevê isso pelo pensamento e já responde. Isso dá um poder de convencimento muito maior para a obra. Isso é uma estratégia retórica, de uso de argumento do discurso para convencer. Isso faz parte do discurso científico e filosófico. Então, Kardec conhecia muito bem a ciência, conhecia muito bem a filosofia, e ele vai fazer exatamente isso aqui nesta obra, tudo bem? Então, isso seria mais ou menos a estrutura geral aí dessa contracapa, né, os elementos principais, e Kardec termina com a frase que vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser a referência. Claro, já estava na Revista Espírita antes, mas para quem quiser a referência, capítulo 15, né? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Tudo bem? Se quiserem seguir, Lauro, se tem comentários. Não, diante de tudo que foi dito aqui por vocês, não raro eu ouço, e curiosamente, segunda-feira ouvi, não, semana passada, na segunda-feira da semana passada, eu ouvi alguém dizer assim: Kardec é muito difícil de compreender. Veja, se essa obra, o que é o Espiritismo, fora as outras duas que já foram estudadas aqui por esse grupo, são obras introdutórias, significa que a pessoa que faz essa afirmação, usa esse argumento, é porque, de fato, ela até desconhece essas obras. E outra, a pessoa que lê somente um livro, e agora há pouco no comentário aqui, salvo engano, da Sheila, ela disse o seguinte, que é a grande verdade: nas casas espíritas se lê o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Mas aí fica difícil a compreensão, porque você não desenvolve aquilo que está no Livro dos Espíritos e você não compreende o que está no Evangelho. O Evangelho é tido como uma obra sagrada, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é uma obra de estudo, é uma obra para se abrir aleatoriamente. Isso no movimento espírita, viu, pessoal? Então, se abre aleatoriamente, faz uma leitura, um comentário muito superficial, né?
E aí a compreensão, claro, fica cada vez mais difícil. Uma vez que se estuda o que é o Espiritismo, por exemplo, essa obra que a gente está iniciando, e Kardec está dizendo aqui que é o resumo dos principais princípios. Então, vejam, quando eu vou para o Livro dos Espíritos, uma vez que eu li, estudei o que é o Espiritismo, a minha capacidade de compreensão será um pouco melhor, e conforme eu vou buscando as outras obras, que são em um total de 23, 22 doutrinárias, né? Mais o catálogo racional, é claro que a compreensão disso tudo vai ficar mais clara. Curiosamente, também, eu estava estudando hoje aqui no livro, o estudo do Livro dos Médiuns, sobre a teoria das manifestações físicas espontâneas. Kardec leva a pessoa para a Revista Espírita, agosto de 1860, para tratar daquele fenômeno de efeito físico que ocorreu lá na Rua Desnoia. E aí, estudos que eu participei não iam até na Revista Espírita. A gente não ia ler lá. A pessoa que administrava o estudo dizia assim, não precisa, vamos nos ater somente no Livro dos Médiuns. Veja, o quanto fica difícil compreender. Eu estou dando um exemplo, né, de tantos outros aqui que eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, Michel, José e vocês que estão aí no chat, tá conosco aqui, já presenciou. Então, nós temos uma obra, essa que nós estamos aqui, que ela, como já foi dito pelos meninos aqui, é uma introdução, mas é uma obra desconhecida. O que contém nessa obra também é desconhecido. E para finalizar a minha fala, essa máxima aqui da doutrina fora da caridade não há salvação, que também não é compreendida pelo movimento espírita. Não é compreendida. E aí, por quê? Porque, como eu disse, ficou bitolado somente num estudo de 2 obras, e ainda um estudo, né, diga-se de passagem, que deixa a desejar. Bom, devolvo aí para vocês aí, Michel, o José. É isso aí. É muito interessante isso, né? Eu também já ouvi de algumas pessoas dizendo que Kardec é difícil de entender. Mas quando a pessoa afirma isso, o que será que ela quer dizer? Porque ela tá comparando com o quê? A obra de Kardec, para dizer que ele é difícil. Essa é uma das questões para a pessoa avaliar. Com o que ela está comparando para dizer que Kardec é difícil? Porque dependendo do ponto de referência, tudo bem. Posso dizer que um autor é mais difícil e outro é mais fácil. Esse é um ponto. Kardec é mais fácil mais difícil de entender, comparado a quem? Eu acho que esse é um ponto que a pessoa tem que refletir. Porque como uma obra científico-filosófica, ela é extremamente fácil. Basta a pessoa pegar qualquer livrinho aí de ciência e filosofia e vai entender o que ele está dizendo. Kardec tem uma preocupação em falar simples, em ser sucinto, em se fazer entender que era algo muito presente o tempo todo nos escritos dele. Né? Tanto é que nós estamos estudando obras que justamente provam essa preocupação dele de ser entendido por todos, né? Porque, afinal, ele escreveu essas 3 obras introdutórias justamente para, inclusive ele verbaliza isso, né? Ele diz isso nos escritos, né? Que ele está escrevendo para que a pessoa com o menor conhecimento possível possa entender. Então, a pessoa que diz que Kardec é difícil, realmente, ela está usando como referência ou algo de um nível muito, muito, muito superficial, que aí não chega a ser um conhecimento, é mais um entretenimento,
e não está sendo justa, né? Não está fazendo uma análise justa sobre isso, né? Sobre outro ponto que o pessoal comentou aí, né, no chat, que é uma coisa muito comum, é muito comum. Eu tenho por prática, toda vez que alguém me procura pelo Kardec Tube, né? Eu não consigo calcular para quantas vezes eu já repeti essa pergunta, né? Eu pergunto o que a pessoa já leu de Kardec. E assim, olha, a grande maioria é sempre o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Livro dos Espíritos e Evangelho. Livro dos Espíritos e Evangelho. Livro dos Espíritos e Evangelho. Aí, isso já deixa claro para mim o porquê a pessoa está pensando como está pensando, teimando como está teimando, porque quase sempre, quando eu me deparo com alguma teimosia, algum ponto contrário, alguma questão que a gente colocou, olha, dava para jogar, apostar na Mega Sena. A gente vai perguntar, a pessoa diz, não, eu só li o Livro dos Espíritos e o Evangelho, mas daí a pessoa quer. O Livro dos Espíritos até tudo bem, porque o Livro dos Espíritos é a primeira obra, num certo sentido, né? Agora, a pessoa que lê direto primeiro o Evangelho, eu não sei o que ela espera entender. Porque a pessoa, o que acontece? A pessoa vai pegar a obra e ela vai ver lá, tá falando de Jesus. Bom, tá falando da caridade, do bem, do perdão, da paciência. E aí qual é porque o nosso, como é que se dá a construção do conhecimento? O nosso conhecimento, ele parte daquilo que a gente já sabe, né? Os nossos raciocínios, eles são baseados naquilo que a gente já tem de conhecimento. Então, é a partir deles que eu construo raciocínios novos, né? Conhecimento novo. Então, a pessoa lê lá, que está falando em Jesus, está falando da paciência, do perdão, do amor, da caridade, automaticamente ela associa na cabeça dela noções que ela já traz, principalmente, se tratando do Brasil, da sua religião, geralmente católica, de uma visão genérica que as pessoas têm. Então, ela já traz um conhecimento genérico, superficial de certos conceitos. Então, todo mundo sabe falar um pouco sobre Jesus, todo mundo sabe falar um pouco sobre a moral, sobre as virtudes. Então, ela lê pela primeira vez o Evangelho segundo o Espiritismo, ela faz essas associações. E ela passa a interpretar aqueles textos com esse conhecimento que ela trouxe antes. Só que como o Espiritismo é uma ciência própria, uma doutrina nova, que tem o seu próprio entendimento sobre as coisas, é óbvio que ela vai fazer uma interpretação equivocada ou incompleta, que é justamente o que a gente percebe. Eu gosto muito de conversar assim com as pessoas essa parte, né? Então, geralmente, quando a pessoa diz para mim que ela só leu, por exemplo, o Evangelho, eu gosto de fazer os testes, assim, com perguntas, para me certificar exatamente disso, e é sempre assim. Eu começo a fazer certas perguntas para ver como é que a pessoa está entendendo a obra, e eu começo a ver que exatamente pelo fato dela ter começado por essa obra, ela tem um conhecimento ou muito superficial, ou bem incompleto, com certos equívocos. Então, ela não extrai da obra tudo que a obra oferece. Por isso que eu tenho que ler na ordem que o autor dá. Porque aí o autor vai me preparando para eu entender um pouco agora, aí eu desenvolvo a ideia, entendo um pouco depois. Então, a pessoa acha que, mas onde já se viu quer dizer que eu não posso ler o Evangelho, mas não é isso. O que a gente insiste e faz conteúdo criticando é justamente para você ter um entendimento melhor do Evangelho. Que se você não fizer esse processo, você não vai ter. Então, esse é a questão. Para concluir, eu já vou me adiantar aqui, antes de passar para vocês, uma pergunta que a Tânia Lopes está fazendo, né?
quando foi publicada a obra O que é o Espiritismo. Então, primeiramente, para Tânia, o nosso primeiro estudo da quarta passada, a gente dedicou exatamente para isso, para tratar de todas as edições, mostrar as diferenças, o que Kardec mudou, o que ele tirou, o que ele acrescentou. Então, é muito bom que você pode procurar esse primeiro estudo no nosso canal, por exemplo, lá no Kardec Tube você vai encontrar, mas também aí no canal do Lauro, Estudar Kardec, tem o primeiro estudo. Mas, resumidamente, o que é o Espiritismo, ele teve 8 edições, tá? A primeira foi lançada em 1859, só que essa edição que nós estamos estudando, ela não é a primeira edição. A nossa edição é a de 1865, que foi a última vez que Kardec ajustou, modificou a obra. Então, é uma versão de 1865, é a partir da quinta edição que a gente está estudando. A partir da quinta edição já é a definitiva. Então, é uma obra, essa edição que a gente está estudando, já existia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, segunda edição, já existia a Revista Espírita até 1865, olha quanta coisa já tinha. E já estava por ser lançado O Céu e o Inferno, né? Então é uma obra que já tinha bastante coisa envolvida. Então nós estamos estudando a terceira versão da obra, O que é o Espiritismo. Mas a gente tratou disso com detalhe no estudo passado. Primeiro estudo. Passo para vocês. Eu ia comentar sobre o que o Lauro falou que algumas pessoas dizem que é difícil ler Kardec, né? Eu já ouvi isso também. E há muito tempo que eu reflito sobre isso. No início eu achava que era um problema do distanciamento histórico, né? As pessoas não estão acostumadas a ler um autor do século XIX. Mas isso não é um bom motivo, porque eu não sei se vocês sentem isso também. Raramente nós precisamos ir até o dicionário para procurar uma palavra que a gente não conhece. Lendo Kardec. Tem uma outra ali, uma palavra mais específica do século XIX. Sei lá, a pessoa vai ler o texto, o que é prestidigitador? Daí a pessoa não sabe, ela vai procurar no Google. Hoje ninguém usa mais dicionário, né? Vai no Google. Mas olha, é uma palavra ou outra. É raro você precisar. Você não precisa ficar parando toda hora para pesquisar uma palavra que era usada no século XIX e que você não conhece hoje, no século XXI, você não conhece o significado. Isso é um outro elemento bem interessante de Kardec. Mesmo estando afastado historicamente, né, um século e meio aí atrás, é um texto extremamente atual. A linguagem dele é atual, é uma linguagem sóbria, clara, direta. Não é um texto envelhecido. Gente, quem está acostumado a ler texto sabe quando o texto é envelhecido. Tem texto que você lê, ele tem quase que um cheiro de mofo, assim. Estou falando de forma metafórica. O autor ele já nasceu meio velho, que a linguagem é ultrapassada. Olha, é difícil a gente não citar, mas pega um texto do André Luiz, do Emmanuel, que parece mais ultrapassado do que o de Kardec, e foi escrito depois. Aquela linguagem empolada. Muitas palavras você não sabe o significado, e ele escreveu em português. Kardec escreveu em francês, traduzido para o português, escreveu 80 anos antes, e na minha visão é um texto muito mais atual do que desses autores. Então, hoje eu vejo, não é um problema do distanciamento histórico. O que eu imagino que seja o problema? Olha, as pessoas, e não é só no movimento espírita, o leitor brasileiro em geral, e eu acho que não só o brasileiro, no mundo é assim, ele está habituado a ler o quê? As pessoas que têm o hábito da leitura. Ele está habituado a ler ficção. As pessoas leem, é mais comum lerem literatura. A gente não tem o hábito comum de ler textos de filosofia ou de ciência. Então é claro que quando a pessoa vai pegar um texto de ciência, como é Kardec, ela vai sentir um estranhamento.
Só que por que ela fala, é difícil, ela desanima? Primeiro que ela não sabe que é um texto de ciência. Se alguém falasse para ela, ela ia falar, então peraí. Então não é uma leitura passatempo que eu vou ler aqui para me divertir. Eu vou me dedicar. Eu vou empenhar um esforço. Eu vou me organizar, vou pôr na agenda, vou ter disciplina. Ela já vai com outro espírito, com outra visão para ler a obra. Porque se ela pega o texto achando que vai ser um passatempo, ela vai ver que a linguagem é diferente, ela não sabe que é uma linguagem científica, ela sente um estranhamento que ela não consegue explicar, e ela fala, é difícil aqui, é meio chato, é monótono. É claro, se a pessoa for ler esperando o Senhor dos Anéis, um Tolkien, vai ser monótono, é óbvio. Se ela for comparar com Harry Potter, é claro que é um livro mais monótono de Kardec, porque são gêneros diferentes. Um é ficção fantástica, o outro é ciência. É óbvio que vai gerar um estranhamento. Então, para superar esse problema, a pessoa, primeiro, ela precisaria saber o que ela está lendo. A pessoa vai ler Kardec sem saber que o espiritismo é uma ciência. Esse é o primeiro ponto. Que é o ponto do hábito da leitura das pessoas, que é mais comum ser de literatura de ficção. Agora, o outro ponto que eu já tangenciei ele é a ficção que o espírita lê, desculpem, mas é de baixíssima qualidade. O leitor espírita está acostumado com Paulo Estevão, Violetas na Janela e Nosso Lar. Se fizer uma pesquisa com o leitor espírita brasileiro, a maior parte eu chuto que vai ter lido essas obras. Paulo Estevão, Violetas na Janela e Nosso Lar. O cara está acostumado com uma ficção de baixa qualidade. Daí ele vai ler Kardec. Espera aí que minha câmera fechou aqui. Acho que agora vai voltar. Espera aí. Foi falar do Emmanuel, do André Luiz, aí, ó. Tá vendo? Tá. Michel, você leu o pensamento. Isso é que eu chamo de transmissão de pensamento. Tá vendo? Obsessão. Ó. Espera aí, gente. Tem que ter censurado. Tá vendo? Ó? Afasta os espíritos maus atraindo os bons. Não esquece disso. Tem que fazer mais pressa. Então, o espírita brasileiro está acostumado com essas obras. Aí quando ele pega Kardec, é óbvio que ele vai achar difícil. Então a pessoa, primeiro, ela precisa saber o que ela está lendo. Você vai ler uma obra de ciência, de filosofia. É um estilo diferente. É um autor do século XIX. É uma obra que é óbvio que vai ser mais monótona do que uma história. Gente, a essência de uma história, de uma narração, é te envolver, é ter personagens, é você ficar envolvido com a história. O bom escritor de ficção, ele vai te envolver a ponto de você não conseguir parar de ler, você só pensa naquilo, você sente a dor do personagem, se o personagem sofre, você sofre, se ele fica feliz, você fica feliz, você se emociona e chora. É uma natureza da narrativa. A linguagem científica, filosófica, não é uma narração. Simples assim. Então, a pessoa precisa saber o que ela vai ler. É uma obra de ciência e de ficção, de ciência e de filosofia. Porém, as pessoas precisam explicar isso. Olha, você vai ler uma obra de ciência, de uma filosofia, mas não se assuste. Sendo uma obra de ciência, é muito simples. Como o Michel falou. Pega qualquer outro filósofo, qualquer outro cientista. Existem grandes escritores, cientistas, filósofos. O Einstein escrevia muito bem. O Galileu escrevia muito bem. O Platão escrevia maravilhosamente bem. O Aristóteles também. Estilos diferentes, mas escreviam bem. Agora, se você pensar em termos de clareza e simplicidade, olha, é difícil um que consiga bater em Kardec, porque é um texto muito, muito simples e muito, muito claro. Agora, só para encerrar, a pessoa que diz isso, eu convido ela a comparar 2 livros. Compare o que é o Espiritismo com Evolução em 2 Mundos, do André Luiz.
A pessoa vai ler um parágrafo da Evolução a Dois Mundos, não vai entender nada. Ela vai ler de novo aquele parágrafo, não vai entender nada. Porque é uma linguagem complicada e vazia. Vazia. Porque é um palavrório, né? Palavra em cima de palavra sem um sentido. Então é isso, a pessoa precisa entender que é uma obra de ciência. E com um pouco de esforço, ela vai vencer essa barreira inicial do estranhamento de uma obra de ciência, e aos poucos ela vai se encantando com aquela obra. Porque, como o Cosme gosta de dizer, Kardec é irresistível, né? Depois que você vence essa barreira inicial, você não quer parar de ler, não quer parar de estudar, quer continuar se aprofundando. Mas, claro, é preciso um pouco de dedicação e de esforço, não tem outro jeito. E que é uma recomendação contínua de Kardec. Estudo, perseverar no estudo, com seriedade e com muitas reflexões, né? O entendimento vai se dar, né, pela seriedade, pela dedicação e sempre estar trazendo o que leu, o que estudou, o que comentou, né, para que consiga fixar isso na memória. Bom, outro ponto também que eu queria trazer aqui, e também vocês já experimentaram, com certeza, já experienciaram, todos que estão conosco, é a questão, bom, então vamos imaginar que tem uma casa espírita, um grupo que estude o que é o espiritismo. Está começando a estudar, vamos imaginar isso. O que pega? O que pega é que logo eles deixam o texto de lado, vão para um caminho completamente diferente nos comentários, aí é regra trazerem histórias do Chico, é regra, e aí pronto, o texto em si, ele ficou jogado para escanteio. E a compreensão, claro, não vai acontecer nunca, porque não aprofundaram naquilo que, né, deveriam fazer, que era se ater ao texto. Então, veja, e eu estou falando aqui dessa obra simples, o que é o Espiritismo, para a gente entender uma obra de introdução, então eu preciso prestar atenção no que eu estou lendo, no que eu estou estudando, ouvir claramente, atentamente os comentários, né? Como até o Michel, na segunda-feira, nós estávamos conversando, não deixar sair fora daquele conteúdo, daquilo que está se estudando, porque para não se perder. Agora, outro ponto, gente, saber qual grupo eu vou estudar. Não adianta nada chegar numa casa espírita e eu perceber que o estudo lá é muito superficial, sabe, muito corrido. Por que insistir em continuar no estudo desse? Né? Faça uma leitura solitária, depois um grupo vai surgir. Basta que queira. Mas o importante é começar. Né? Deixamos de desculpas. E, novamente, aqui, falamos disso segunda-feira. Né? O quanto nós protelamos algo que podemos fazer todos os dias um pouco. Essa obra aqui, né, é uma obra um pouco mais longa do que as duas anteriores estudadas pelo grupo, vai demandar um tempo maior e vocês vão perceber que a gente vai tentar caminhar assim, tentando extrair o máximo do texto. Né? E é isso que a gente tem que focar. Então, eu recebi até uma crítica de uma determinada pessoa, né, que ele veio dizer para mim assim, você deveria estar falando em casas espíritas, não ficar perdendo tempo com o YouTube. É porque essa pessoa não entendeu que é no YouTube que estão os grupos sérios. É no YouTube. Né? Pelo menos eu estou falando a nível aqui da minha cidade, eu desconheço aqui centros espíritas aqui que estudam Kardec rigorosamente. Então, é no YouTube que a gente tem que ficar. Né? Veja, eu estou com o Michel no Rio Grande do Sul, com o José em São Paulo, o pessoal em várias partes aí do Brasil, com certeza, e estamos aqui fazendo um estudo de uma obra introdutória, o que é o Espiritismo. Michel.
Mas, Lauro, tu devia dizer para essa pessoa que em vez de usar o WhatsApp, ela devia mandar carta, porque a lógica é a mesma, né? Se ela acha que o YouTube é uma perda de tempo, ela tem que também mandar carta, pegar bonde, usar lampião em casa, Código Morse, né? Código Morse. porque a lógica é a mesma. Mas qual é a diferença entre falar num lugar fisicamente ou pela internet? Claro que se tiver oportunidade de ter pessoas presencialmente para conversar, não tem nenhum problema. Mas, primeiro, se a gente não tem um espaço para poder falar em Kardec como a gente quer, nas casas espíritas, a gente vai para um meio mais livre, que é o YouTube. Eu posso abrir aqui a câmera e falar aquilo que eu entendo. Ninguém vai me censurar. A pessoa pode discordar ou não gostar, mas olha que coisa maravilhosa. A pessoa que não gostar é só ela não assistir, né? Veja que não, que tá tudo ok. A pessoa que não gosta, que se sente ofendida, ela não é só não assistir. Ela procura algo que ela gosta. E do ponto de vista do alcance, todo mundo sabe que as redes sociais elas têm mais alcance. Vejam o nosso estudo, né? Nós nunca nos vimos pessoalmente e, no entanto, a gente está aí há 2 anos, 2 anos estudando Kardec, junto com pessoas também que a gente não conhece pessoalmente, graças à rede social. Aqui na cidade, que quando eu frequentava o movimento espírita, eu falava o quê? Para 20 pessoas, 30 pessoas. Dessas 30, 25 não gostava. Então, até que me proibiram de fazer palestra. Aí eu vou fazer o quê? Eu fui para a internet. Percebe? E o Kardec Tube, do ponto de vista da internet, ele é medíocre, né? Os números são muito pequenos na internet. Mas para quem falava para 30 pessoas hoje, por exemplo, o YouTube está indo para 2 mil seguidores. O Facebook tem 24 mil seguidores. O TikTok está indo para 9 mil. O Instagram está indo para 10 mil. Eu acho que é um pouco mais do que 30 pessoas. Né? Então a gente vai achando um espaço que a gente possa falar e que tenham pessoas interessadas. Né? Todas as casas espíritas aqui da região não estão interessadas em me ouvir. Eu poderia estar fazendo uma palestra por semana, um seminário por semana, mas eles não querem. Bem, o que eu posso fazer, né? É eles que mandam. Se me convidarem, eu vou. Michel, te interrompendo, olha o que a Sheila, Sheila não, é Estela, né? Estela, Desculpa. é Estela. Ela diz assim, graças a Deus existem esses estudos, porque ela mora em Dallas, nos Estados Olha Unidos. Olha que beleza. Direto dos Estados Unidos, não sei que horas, deve ser agora, em Dallas, nos Estados Unidos, mas olha que legal. Mas é isso aí, graças à internet, eu preciso, acho que a gente não precisa explicar para as pessoas como a internet revolucionou também para o bem as coisas. Claro que tem muita porcaria, muita perda de tempo. Mas é isso. Outra questão, só para concluir a minha parte, até porque o horário já estourou. No item 8, é de tarde, já. Mas é do dia, qual dia de tarde? Tá na frente ou tá atrás, né? Deve estar atrás, então. Mas então, o item 8 da introdução, lá no Livro dos Espíritos, é um item que Kardec trata do estudo do Espiritismo. E ele coloca lá 3 virtudes para fazer um bom estudo, que é a continuidade, a regularidade e o recolhimento. Até então tá atrás do nosso fuso horário, né? O nosso tá na frente. É lá início de noite, lá, né? Lá tá começando, exatamente. Então, eu não consigo ter uma boa qualidade de estudo, e isso serve para qualquer estudo, tá? Se eu não tiver essas 3 virtudes: continuidade, regularidade e recolhimento. Inclusive, há muitos anos, isso eu estou falando de 20 anos atrás, tinha um seminário do Cosme sobre essas 3 virtudes.
em que ele analisava o item 8 da introdução e falava sobre as características para fazer um bom estudo. Mas não sei onde é que foi parar esse conteúdo, se alguém aí tiver isso salvo, porque isso era na época do CD, a Federação Espírita do Paraná publicava em CDs as palestras do Cosme, né? Então, se alguém um dia tiver isso, pode aí disponibilizar para a gente. Mas tinha. Mas é importante a pessoa pensar sobre isso. Eu não consigo fazer nenhum estudo sobre qualquer assunto se eu não tiver isso. A pessoa que não tem concentração, né, a ideia do recolhimento, ela não se concentra, ela está dispersa com outras coisas, ela tem uma baixa taxa de retenção do conteúdo. A pessoa que não tem continuidade, ou seja, se ela não lê numa ordem certa, ela também tem dificuldade de encadear as ideias. E a pessoa que não tem regularidade, a gente esquece, né? Qualquer assunto que a gente ficar muito tempo sem tratar, a gente esquece, a gente esfria. É muito comum isso, né? É que nem quem já estuda outro idioma sabe disso, né? Se a gente não pratica todos os dias o idioma, daqui a pouco a gente perde, porque é regularidade. Então a gente tem que ter isso. Eu costumo dizer, as pessoas falham em todos nesses 3 pontos no meio espírita, né? Seja na concentração, há pessoas que nunca conseguem ouvir, elas nunca conseguem parar de falar ou prestar atenção, ou focar numa coisa só, elas estão sempre... Esse é um problema. As pessoas não leem Kardec na ordem correta. E o estudo de... Esse é um puxão de orelha que eu dou até no pessoal que nos acompanha, né? Tem gente que fica me mandando conteúdo indignada com livros e palestras do movimento espírita. E aí eu pergunto assim, você já leu as 23 obras? Ah, não li. Então tá perdendo tempo com essas coisas, por quê? Vai ler as 23. A pessoa fica gastando o tempo dela com coisa ruim para ficar irritada, incomodada, mas o tempo que ela estava vendo coisa ruim, ela podia estar lendo Kardec, né? Então vai ler Kardec. Depois que você lê, de vez em quando você pode fazer umas análises, umas comparações, umas críticas. Mas você não pode deixar de ler Kardec, que você nem leu ainda, para ficar vigiando os palestrantes da lei, os livros da lei. Então, a gente tem que pensar na otimização do tempo, né? Até a gente tem conversado sobre isso para fazer aí uma live especial sobre a questão de como gerir o tempo, né? Já que para ler a gente vai ter que escolher um tempo, e a gente sabe que o tempo é uma coisa cada vez mais escassa. Mas é isso, da minha parte eu quero agradecer o Lauro, quero agradecer o José. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo para daí sim estudar o preâmbulo da obra. Agradecer a todos que participaram, que trouxeram comentários e questões úteis, e um bom resto aí de semana para todos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Michel, Lauro, pela companhia. Obrigado ao pessoal que comentou, que mandou perguntas, né? Nos acompanham sempre. Muito obrigado. E semana que vem estamos aí para estudar o preâmbulo da obra. Não percam, gente, esse preâmbulo é fantástico, é muito bom. A gente vai ler, vai analisar, para de fato fazer esse estudo completo da obra. Então, semana que vem estamos aí na quarta-feira. Um grande abraço a todos, nos vemos lá. É isso aí. E Kardec não perdia uma oportunidade para falar de espiritismo. Né? Nós vamos ver isso, por exemplo, lendo Viagem Espírita, por exemplo, nós vamos ver os discursos de Kardec sempre falando de espiritismo. Há exemplo, por exemplo, como exemplo, Jesus, ele não perdia uma oportunidade para ensinar. Vamos voltar, os filósofos mais antigos não eram diferentes, sempre com bons debates, livres pensadores, né, ou pensadores, e nós deveríamos fazer o mesmo, né, aprender. Vamos nos reunir, vamos falar de quê? Espiritismo. É o que o Michel falou, porque é o exercício da repetição, né? Aquele slogan, o preço da perfeição é a prática constante. Então, sempre que vamos falar de espiritismo, ler espiritismo, comentar espiritismo, estar com pessoas que gostam de falar de espiritismo, claro, espiritismo sério, né? Espiritismo de Kardec. Claro que a tendência é a gente aprender mais, tá bom? Michel, obrigado, José, obrigado ao pessoal que comentou bastante, participaram, brincaram bastante aí. E, como já foi dito, né, na quarta-feira que vem,
às 20h30, vamos dar continuidade, será o nosso terceiro estudo dessa obra. Tá bom, pessoal? Olha, um abraço a todos aí, Michel, José, mais uma vez. Obrigado a todos e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.